Mais um vídeo se iniciando aqui para a gente falar do caso do Flow Podcast. Dessa vez, um advogado analisando o contrato feito entre o Monark e o Igor, o advogado João Senzi. Vídeo original aqui na descrição. Se inscreve aqui no canal, deixa o like para acompanhar tudo dessa treta, para acompanhar os próximos vídeos também. Então, sem mais delongas, já vamos direto para o que ele tem para mostrar aqui para a gente com um olhar jurídico, um olhar de um especialista, não de leigos como nós somos, né? Bem, aqui é o João Senzi, advogado, e eu vou comentar hoje a polêmica do Monark versus o Igor 3K. Obviamente dispensa apresentações que o Igor e o Monark criaram um dos mais famosos podcasts do Brasil, que é o Flow Podcast. Em meados de 2022, o Monark proferiu algumas palavras, algumas frases muito polêmicas, dizendo que em partido nazista deveria ser permitido atuar no Brasil. Isso gerou uma revolta de inúmeras pessoas, e o Flow Podcast perdeu todos os seus patrocinadores. Enfim, o Flow foi de uma empresa altamente lucrativa para uma empresa praticamente falida. O Igor, então, compra essa empresa do Monark, porque não tinha mais como o Monark permanecer no Flow Podcast, até porque ele estava banido do YouTube, então isso poderia comprometer as próprias atividades da empresa, e nessa compra eles assinam um contrato. E anos depois, o Monark vem a público criticar o Igor. Nós vamos aqui fazer uma análise jurídica do contrato e da própria postagem do Monark. Então vamos lá ler a postagem que foi feita. Ele diz o seguinte, né? O Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro ele diz que pagou 50 mil por mês, o que é mentira, tarará, enfim. Só que em determinado momento ele diz o seguinte, né? Então, primeiro ponto, a questão da marca. Ele afirma que no contrato estava prevista a transferência da marca, mas isso é outra mentira, com base em um documento mal redigido por eles. O contrato, na cláusula 1.2, cita de forma genérica marcas e patentes da holding, pessoa jurídica. Só que a incompetência deles ignorou o fato de que a marca estava registrada no meu nome, na minha pessoa física. Uma holding não pode vender ou transferir um bem que pertence ao indivíduo e não à empresa. Então, basicamente, nesse ponto segundo aqui da postagem, o Monark diz o seguinte: a marca está na minha pessoa física e o contrato é com a pessoa jurídica, eu não tenho que transferir a marca. Eu discordo bastante do Monark aqui, mas ao mesmo tempo, o Monark está certo num seguinte ponto. Ele diz assim, que o contrato cita de forma genérica marcas e patentes e que o documento estaria mal redigido. Isso eu concordo muito. Então, só para vocês entenderem o contrato, pessoal, é um contrato de compra e venda com cessão de transferência de cotas da sociedade. A pessoa está saindo da sociedade, está vendendo o resto das cotas, porque no Brasil a gente tem as empresas ali constituídas por cotas sociais. Então, você, quando adquire uma empresa, você adquire essas cotas. Aí você pode ter 1.000 cotas, 10 mil cotas, 50 mil cotas, enfim, você pode ter um valor de cotas que representam as porcentagens. Então, o Monark estava vendendo, segundo aqui o contrato, 696.500 cotas societárias. E aí, nesse contrato, nós temos aqui as partes que estão figurando nesse contrato. Quem são as partes? O Bruno Monteiro, que é o vendedor cedente, ou seja, ele que está vendendo e cedendo essas cotas. E nós temos o Igor, que é o comprador cessionário. Cessionário é quem recebe do cedente. E nós temos uma terceira empresa aqui, que é uma interveniente anuente, para anuir a questão, mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes aqui, para não complicar. E aí nós temos uma cláusula específica sobre as marcas. E olha só que interessante, pessoal. Na cláusula primeira, o vendedor cedente, que é o Monark, conforme está escrito lá no começo do contrato, neste ato, através do presente instrumento, tarará, vai fazer aqui a transferência das cotas, tarará. E aí, ao final dessa cláusula, diz o seguinte, o presente negócio jurídico corresponde também aos seguintes bens: o ativo imobilizado e as marcas e patentes. Então, eu concordo com o Monark, está mal redigido. Por que está mal redigido? Quando você faz um contrato de saída de sociedade, é um dos contratos mais importantes da vida de uma empresa, porque isso pode dar um problema enorme. Não só pode, né, como vocês estão vendo aí, quando dá o problema, o que acontece. Então, qual que é a minha análise aqui? Quando você vai transferir uma marca, você precisa colocar o número do processo lá no INPI. Ficam registradas as marcas que as pessoas levam para esse instituto. Então eu vou aqui mostrar Essa parte do registro no INPI que tem que ser colocado. Eu até falei no último vídeo que eu gravei que eles deviam ter pegado o registro da marca do Flow, ter colocado lá todos os registros, mesmo que
não esteja no nome da própria holding, né, que esteja o nome do Bruno, Ayub, etc. Eles deviam ter colocado isso, porque isso garantia essa parte da marca para o Igor. Então, é um contrato mal redigido para ambas as partes. Tanto para o Igor nessa questão de marca, nessa questão da transferência dos bens não tangíveis da holding, quanto para o Monark também na questão de não ter correção monetária, etc., né? Mostrar um exemplo, eu tô aqui no site do INPI, tem aqui o número do processo, 9203 tal, cuja marca é Flow, né? É uma marca mista, ou seja, ela além do nome, ela também é um desenho, né? Ela é figurativa, que é esse desenho aqui que a gente já conhece, e ela foi feita no dia 9/8/2020 pela pessoa física, Bruno Monteiro Ayub. Então, basicamente, a gente tem aqui um número de processo, a marca que está registrada, quem que é dono da marca, quem que é o titular, tudo certinho, tudo registrado. Está sim em nome do Monark. Só que veja, lá no contrato, o Monark de fato é o vendedor cedente. Só que o contrato prevê sim nessa cláusula que as marcas fazem parte desse negócio jurídico. Agora sim, claro, conforme a gente vê, o Monark está com a marca registrada no nome dele. Então, essa marca faz parte sim desse negócio. Só que isso envolve uma disputa, porque o Monark vai dizer que a marca não está no negócio e o Igor vai dizer que está. Isso envolve uma disputa, duas pessoas pensando diferente, por isso que isso vai parar no judiciário. Então, eu concordo com o Monark que está mal redigido. Por quê? Quando você faz uma cessão de marca, você precisa colocar o número do processo do INPI. Aí você colocando aqui fica claro qual marca que está sendo transferida. E aí você não fica à mercê de uma interpretação. Além disso, no próprio contrato você coloca um anexo da cessão da marca e aí assina. Por quê? Porque aí você não fica à mercê do Monark, porque quem protocola o pedido lá no INPI para pegar a marca não é o Monark, é o Igor. Porque veja só, a gente tem duas figuras aqui. A gente tem o cedente e o cessionário. O cedente é o Monark, ele está cedendo a marca. E o cessionário é o Igor 3K, ele está recebendo a marca. Quem protocola esse pedido para pegar a marca é o Igor e não o Monark. Então o Igor não precisa da assinatura do Monark, como ele disse ali no vídeo. Estamos esperando ele assinar. Na verdade, assim, não precisaria da assinatura do Monark. Porque quem protocola é o cessionário, ou seja, o Igor. Então por que nesse caso ele tá lá e precisa que o Monark assine? Porque não tem o número da marca aqui no contrato. Então se você protocola isso aqui no NPI, o NPI não vai transferir a marca. Não tem assinatura, não tem o número do processo, não tem nada explicando o valor que foi vendido, não tem nada. Só diz o seguinte, que marcas e patentes estão nesse negócio. Então se você protocola isso aqui no NPI, de fato, não vai pra frente. Então isso é muito importante quando você vai sair de uma sociedade que envolve direitos autorais, propriedades intelectuais, enfim, qualquer coisa envolvendo marcas e patentes, você precisa deixar claro no contrato o número do processo de NPI e precisa ter um anexo autorizando essa transferência, porque aí você não fica à mercê da outra parte ter que ir lá no INPI ou assinar outro documento. Você mesmo que está recebendo a marca, protocola no INPI e já pega a marca para você. Afinal, você acabou de comprar a marca, você tem a prova disso. Eu entendo que o Igor está correto. De fato, a marca deveria ser transferida. E agora, o que o Igor vai ter que fazer então? Ele precisa entrar com um processo para obrigar o Monark a transferir. Só assim que ele vai conseguir. Se ele protocolar isso aí direto lá no INPI, o INPI não vai aceitar. E aí algumas pessoas vão falar, mas não tá escrito que a marca Flow vai ser transferida. Realmente o Monark tem razão. Algumas pessoas vão falar isso. Mas não, pessoal. No direito brasileiro, pelo Código Civil, nós temos uma coisa chamada princípio da boa-fé. E diz o seguinte, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Isso aqui que o Monark está fazendo parece ser de má-fé. Ah, mas peraí, eu não assinei que ia transferir a marca do Flow. Mas pela boa-fé, pela interpretação, todo mundo sabe que ele estava sim fazendo negócio para transferir o Flow, inclusive marcas como está no contrato. Só que veja, pessoal, era muito melhor para o Igor estar lá no contrato o número do registro, bem especificado, o número de registro da marca. Por quê? Porque aí não ficava nessa interpretação. Então, o Igor vai ter que levar isso para o judiciário e vai ficar à mercê de uma subjetividade de um juiz, ou seja, um juiz vai ter que julgar se o Monark está de má fé ou não. Eu entendo que, obviamente,
obviamente, a grande maioria dos juízes vai entender que a marca Flow estava nesse negócio e, de boa fé, vai interpretar que o Monark é obrigado a transferir essa marca. Agora, outro detalhe também que chamou muita atenção das pessoas e também me chamou a atenção é o seguinte: o valor do negócio. Veja só que aqui nós estamos falando de um montante de 10 milhões de reais, mas que serão pagos em 200 parcelas de 50 mil reais, mediante transferência, Só que acordam as partes que os valores, ora pactuados, serão pagos desde que comprovada a devida lucratividade da empresa, de no mínimo 3 vezes o valor previsto no item 3.1. Ou seja, o Monark só seria pago em 50 mil se tivesse o Flow uma lucratividade de 3 vezes isso. E isso aqui me chamou muita atenção pelo simples fato de que quem está na área contábil sabe que a coisa mais fácil é você fazer uma empresa não ser lucrativa. Foi o que eu tinha falado no outro vídeo também. A coisa mais fácil que tem é você jogar custos na empresa, jogar despesas nela, e aí reduz o lucro dela, e aí você consegue ter o lucro que você quiser ali, na verdade. Na hora do cálculo contábil, na hora da declaração de resultado da empresa, você consegue maquiar, consegue colocar algumas despesas, o Igor consegue, ele principalmente sendo o gestor da empresa, né, sendo quem controla a empresa em si, consegue colocar várias coisas ali, viagens como despesa da empresa, hotelaria como despesa da empresa, pode colocar um monte de coisa ali como despesa da empresa e que não necessariamente precisa ser uma despesa da empresa. Um exemplo, ele pode viajar com a família dele, colocar no CNPJ da empresa, pedir a nota no CNPJ da empresa e colocar como uma despesa da empresa, mesmo não sendo a empresa que paga, entende? Ele consegue fazer essas articulações dentro do balanço, dentro do resultado contábil da empresa, para reduzir a quantidade do lucro da empresa. Então, colocar que só a partir do lucro é muito ruim para o Monark, porque ele está no risco do negócio, mesmo não estando mais no negócio. Tudo bem que o momento que eles celebraram esse contrato é um momento específico e etc. Mas fica muito ruim para ele essa parte, né? Ou seja, o Monark saindo desse negócio ficou sujeito aos riscos do negócio, mesmo não sendo mais empresário. Ele é o empresário de Schrödinger. Ele é e não é empresário ao mesmo tempo. Então isso aqui me chamou muita atenção. Eu acho que eu, pelo menos, não autorizaria um cliente meu a assinar algo assim. Lógico, a gente tem que sempre entender que o Monark e o Igor estavam em outro contexto. A gente não pode julgar com base no contexto de hoje, do ano 2026, porque às vezes aquele contexto determinou que ele assinaria de qualquer forma, desse jeito. A gente não tá lá na cabeça deles no momento. Mas eu não assinaria num contexto normal. Até porque quem trabalha com questões envolvendo empresas, etc., a gente sabe que existem diversos conceitos de lucro. Lucro líquido, lucro bruto, EBITDA, enfim. Existem vários conceitos de lucro. E lucratividade não é um desses conceitos. Ou seja, o próprio negócio aqui ficou à mercê de uma lucratividade que a gente sequer sabe se é um lucro líquido, bruto, o que é essa lucratividade? Então, isso aqui ficou bem ruim pro Monark. Até porque o Igor fica no poder da empresa, então ele pode muito bem ter gastos ou realizar gastos para que a empresa não tenha essa lucratividade. Novamente, a gente precisaria interpretar isso aqui de acordo com a boa fé, mas vai depender de um juiz interpretar esse negócio. Seria muito melhor que no contrato estivesse especificado. Outro detalhe também aqui é que o contrato não prevê atualização monetária. Isso é muito importante, porque 50 mil reais hoje, daqui a 10, 15 anos, não vai ter o mesmo poder de compra. Ele não vai ter uma espécie de recomposição do valor da moeda. Então também não foi previsto aqui essa atualização monetária. Mas novamente, como eles estavam num contexto que o Flow estava falido, ele estava saindo da sociedade, às vezes naquele contexto eles acabaram entrando num acordo nesse sentido, e aí não nos cabe julgar porque a gente não estava no mesmo contexto que eles estavam. Excelente vídeo. Vídeo original na descrição, coloca aqui o que vocês acham.
pelo que ele passou aqui, a questão da marca, o Igor conseguiria isso judicialmente, se ele entrasse na justiça, porque pelo princípio da boa-fé, logicamente o Monark estava cedendo a marca do Flow junto com todo o pacote, né? Mesmo não estando descrito no contrato. Mas o Igor não conseguiria pegar a marca sem entrar na justiça só utilizando esse contrato. Então, realmente teria que ter a parte judicial e também colocou o que todo mundo já tem falado, né? Que a parte de não ter correção monetária fica muito ruim para o Monark também. No final das contas, é o que todo mundo já tem falado sobre essa questão, menos a questão da marca. A questão da marca foi muito interessante. Muita gente tem falado que realmente o Monark é o dono da marca e que o Igor não teria direito, mas aí, pelo princípio da boa-fé, não é muito bem assim, né? O Igor conseguiria essa marca através de um processo judicial. A gente viu aqui o que um advogado fez de análise do contrato, mas o que todo mundo tem de consenso é que foi um contrato extremamente mal redigido, muito mal feito, principalmente pelo valor que é o contrato, né, que é 10 milhões de reais, não é um contrato de 100 reais, de 500 conto, é um contrato gigantesco. Então, um consenso universal é que é um contrato muito mal redigido, muito mal colocado, e se foi feito por uma equipe jurídica, tem que revisar essa equipe jurídica aí, hein, Igor? Misericórdia, ué. Comenta aqui o que você acha sobre isso, quem que está certo nessa treta, se é o Monark, se é o Igor, se você é time Monark ou se você é time Igor. Mas a gente vai continuar acompanhando essa treta aqui. Qualquer novidade a gente volta, tá bom? Vídeo original aqui na descrição e excelente vídeo do João Senzi. Vou até dar o like aqui e me inscrever aqui no canal dele também. Valeu, falou e tchau!